Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer eixos dinâmicos utilizando Power BI. O que são eixos dinâmicos? Imagina seu cliente, seu usuário final, tá analisando um relatório ou um gráfico agrupado, por exemplo, vendas por categoria de produto. E ele quer mudar. Ele fala, eu não quero ver mais por categoria de produto, quero ver agora por cidade. Agora eu quero ver por produto. Agora eu quero ver por mês, agora eu quero ver por ano, essa flexibilidade para o seu usuário final. Então, se você não me conhece, meu nome é Davi Fernandes e semanalmente eu compartilho dicas e melhores práticas, casos reais de Business Intelligence utilizando o Power BI. Então, bora pro vídeo. Fala, analíticos. Fala a verdade, isso já aconteceu com você, né? Você apresenta o dashboard, o usuário olha, fala, nossa, eu posso mudar as medidas, posso mudar o período, posso colocar filtros. E aí ele faz aquela pergunta, eu não posso mudar aqui esse gráfico que eu estou vendo, vendas por região, por vendas por produto? Ou por categoria de produto, ou o que você quiser. E hoje eu vou te ensinar como fazer isso. 3 formas de como fazer isso daí. Eu escolhi as alternativas menos intrusivas, ou seja, aquela que você não precisa mexer no Power Query e não precisa mexer no seu modelo de dados, de preferência, tá bom? Então sabe como funciona aqui no canal, vamos para o Power BI. A primeira alternativa é a gente utilizar os bookmarks, ou também conhecido como indicadores, tá aqui, tá vendo? Então aqui eu estou analisando por cidade, por exemplo. Se eu quiser mudar para região, é só clicar em região que ele vai me apresentar aqui as regiões. Se eu colocar em categoria, ele vai me apresentar as categorias, tá vendo? Na verdade, eu tenho 3 análises diferentes aqui. Eu tenho uma análise para a região, eu tenho outra análise para a categoria e outra análise para a cidade. Outra visualização. Então, eu estou replicando isso daí. Eu criei 3, sobrepus um em cima do outro e depois, com os bookmarks, eu escondo categoria e cidade e apresento região. Quando eu clico em categoria, eu apresento categoria, escondo região e cidade. Quando eu clico em cidade, eu apresento cidade, escondo região e categoria. Então, no fundo, é uma jogadinha de apresentar e esconder. Então, se eu clicar aqui em exibição e ver os objetos que eu tenho, apesar de eu estar vendo uma análise só, quando eu clico aqui em seleção, ó, eu tenho aqui no meu lado direito, na verdade, 3 matrizes, tá vendo? Ó, uma matriz de região, uma matriz de cidade e uma de categoria. Só que 2 estão escondidas sempre. Se eu estou analisando cidade, está apresentando cidades. Quando eu clicar em região, vai apresentar a região e esconder as outras 2. E assim consecutivamente. Vou habilitar ele aqui, ó, em indicadores. Então, quando eu clico em região, ó, se eu clicar em região aqui, o que ele vai fazer? Ó, tá vendo que ele apresentou este e escondeu esses 2. Se eu clicar aqui em categoria, ele vai apresentar a categoria, tá vendo que abriu categoria e escondeu esses 2. E se eu clicar em cidade, ele vai abrir cidade, ó, abriu cidade e vai esconder esses 2 aqui. Depois que você cria os bookmarks ou os indicadores, eu simplesmente vou aqui no meu botão e altero a ação dele. Venho aqui em ação, habilito a ação e falo, ó, quero um indicador tal que eu criei. No caso do região, eu quero o indicador região, tá vendo? Que ele já esconde os outros e apresenta a região. E a mesma coisa eu faço para os demais botões. Categoria e cidade. Tá? Então essa é a primeira opção. Quais são os prós e contras de utilizar os bookmarks? Os prós são os seguintes, você não precisa de ser um especialista em DAX, né, em modelagem, nada disso. Então você viu que é uma jogada de objetos, né? Eu não precisei aqui codificar nada, tá? Isso é uma coisa muito boa. Um analista de negócio que utiliza Power BI pode fazer isso sem maiores problemas, tá? Então esse é o principal benefício que eu acho. Quais são os contras que eu vejo? Apesar de ser fácil, eu acho que é pouco flexível. Eu quero agora não só região, categoria e cidade. Eu quero colocar mês. Então eu vou ter que ir lá, duplicar o objeto, fazer todo o controle, rever todos os controles, porque eu vou ter que dar manutenção no botão de região, que eu vou ter que esconder mais um, vou ter que fazer
categoria que eu vou ter que esconder mais um objeto e assim por diante. Então, quando você pega um projeto desse para dar manutenção, cara, tem centenas de objetos na tela. Você nem imagina, né? Para você é só clicar e mudar tudo, mas quando você vai dar manutenção é terrível, tá? É bem chatinho mesmo. E o terceiro ponto é o impacto. Impacto na performance, ou seja, eu tenho aqui três análises, né? Ou seja, só para substituir, as medidas são as mesmas. Só para substituir a cidade pela região ou a região pela categoria de produto, eu tive que criar 3 objetos diferentes, entendeu? Então, queira ou não, ele está indo lá, pegando as informações, fazendo os cálculos e trazendo, né? Mesmo que esteja em memória. Então, mas ele está carregando 3 objetos, é isso que eu quero dizer para vocês, não um, tá? Então, isso traz impacto na performance, sim, ou pode trazer, tá? E quanto mais objetos, mais lenta vai ficar o seu dashboard, a sua aba, né? Tudo bem? Então, são os prós e contras. Primeira opção. Vamos para a segunda opção. Essa segunda eu gosto mais, tá? Que é você fazer uma implementação utilizando aí alguns recursos, utilizando o DAX, utilizando o relacionamento e assim por diante. Vou mostrar aqui em detalhes como que a gente faria isso de uma outra forma. A primeira forma que eu vou mostrar é criando uma tabela. Então eu criei uma tabela aqui, que é uma CellDim, que é para selecionar as dimensões, tudo bem? Vou dar aqui. E aqui eu criei aqui uma variável que faz um cross-join. O que esse cross-join faz? Esse cross-join ele pega 2 tabelas e junta tudo com tudo, assim, ó. Tá? Cria uma matriz. Então, de tudo que tem nessa tabela com tudo que tem nessa tabela. É isso que ele faz. E aqui, eu peguei todos os campos que eu quero apresentar. No caso, é categoria, é região e é cidade. E listei todos eles. Criei uma tabelinha com eles. Como que eu crio uma tabela virtual em cima disso aqui, ó? Criei uma tabela virtual utilizando values. Então, ele pega todas as categorias que tem na minha tabela de produto. Aqui ele está pegando todas as cidades que tem na minha tabela de geográfico. Aqui todas as regiões que também estão nessa tabela geográfica. É isso que o Values faz. Então, uma das tabelas, eu estou utilizando essa função Values, que cria uma tabela virtual. E a outra que eu estou utilizando é essa opção aqui, Row. O que o Row faz? O Row permite você montar a sua tabela. No caso, eu estou criando uma tabela de uma linha só. E qual o objetivo dessa tabela? Eu falo qual é o campo. Então, qual é o meu campo? O campo que eu quero é categoria. E eu quero falar assim, ó. Todas as categorias que eu tenho aqui, ó, todos esses detalhes representam esta categoria. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A categoria, dentro do campo categoria, eu tenho café, eu tenho alimento e tenho presentes, tá vendo? Tenho esses 3 aqui. É isso aqui que eu tenho. Então, o Values, ele pega o café, alimentos e presentes. O Row, ele pega a categoria. E o Cross-Join faz o quê? O Cross-Join cria isso daqui, ó. Ele pega uma linha e joga em todas as categorias, cruza tudo. É isso que ele faz. E eu faço isso para cada um dos itens que eu quero filtrar, né? Ou filtrar ou trocar, no caso, né? Eu quero trocar categoria por cidade, cidade por região e assim por diante. Então, eu faço a mesma coisa aqui para cidade e depois eu faço a mesma coisa aqui por região. Então, essa é a minha tabela 1. Essa é a minha tabela 2. E a região aqui embaixo vai ser minha tabela 3. Mas essa é a lógica. Então, o V tabela 1 é esse aqui, o V tabela 2 é esse aqui, o V tabela 3 está lá embaixo. Depois de criar essas tabelas, o que eu faço? Eu junto. O Union faz o papel aqui do acrescentar lá do Power Query. Então, eu estou com essas 3 tabelas, ele coloca uma embaixo da outra. Porque todas têm o mesmo layout, né? As mesmas colunas, né? E o mesmo nome, ele já coloca lá. Tá? E com isso, eu crio dinamicamente
essa tabela que você está vendo aqui. Então, ó, categoria, cidade e aqui embaixo região, tá vendo? Então é isso que eu faço. Então se eu quiser mais um campo aqui, eu só coloco mais uma variável e adiciono aqui no Union a outra tabela. Tudo bem? Esse é o coração dessa lógica, porque é com ele que eu crio esse cara aqui, ó. Então eu criei aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês como eu criei com DAX aqui. E aí eu pego esse campo DIN e jogo aqui, ó. E o campo DIN tem o quê? Categoria, cidade e região. Não se esqueça que eu tenho dois campos, né? Um chama campo DIN e o outro chama conteúdo DIN, que é o conteúdo daquela dimensão. Vou pegar essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Tab Cell, tem o campo DIN e o conteúdo DIN. Vou colocar o conteúdo DIN. Só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, o que apareceu aqui, ó. Região, o conteúdo é centro-oeste, norte, sudeste, sul. Cidade, se eu clicar aqui, ó, ele já mudou para Anápolis, Belém, assim por diante. Se eu colocar categoria, ele vai colocar aqui, ó, alimentos, café e presente. Mas ele não está fazendo nada. Isso daqui ele não tem relacionamento nenhuma com o meu modelo de dados. Então, por isso que ele está apresentando aqui somente o conteúdo deste campo, que é aquela tabela nova que a gente criou. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer o relacionamento. Então, criei uma medida, que é a seleção dimensão, que é essa medida aqui, ó, uma medida simples, tá? Primeiro, verifica o que você selecionou. Então, aqui, que é esse campo aqui, né? Que é o campo DIN, tá aqui, ó, categoria, cidade e região, tá? E depois eu falo, se for região, o que você vai fazer? Você vai fazer um calculate, valor vendas, e aqui você utiliza o TreeTS. O TreeTS é uma função DAX que permite você fazer relacionamentos virtuais. Inclusive, eu utilizei isso numa solução onde você pega a meta da sua planilha e junta, né, faz o relacionamento com o realizado do seu banco. Eu vou deixar um link aqui que mostra em detalhes como utilizar o TreeTS, tá bom? Nesse caso, ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo, ó, eu vou fazer o relacionamento, tá, do meu conteúdo DIN, né, ou seja, o meu conteúdo da minha região, que no meu caso aí é norte, sul, sudeste, né, com a dimensão geográfica região. Estou fazendo o quê? Estou fazendo join. Basicamente, estou fazendo isso, relacionamento, tá? Desses dois. É isso que eu estou fazendo se for a região. E se for a categoria? Eu vou fazer com a categoria de produtos. E se for a cidade? Eu vou fazer com a cidade que está na minha dimensão geográfica, tá vendo? Então, essa é a grande jogada. Isso aqui é muito bacana, tá? Deixa super flexível. Então, é aqui que ele faz o relacionamento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Categoria, aqui está o conteúdo da categoria. Está aqui, ó, conteúdo DIN, né? Aí ele automaticamente, com essa medida, ele vai pegar o alimentos e vai fazer o join com minha tabela de produtos. Se eu mudar aqui para a cidade, ele vai pegar as cidades que aparecerem aqui e vai fazer o relacionamento com a minha dimensão geográfica cidade. Se eu pegar aqui região, ele vai fazer com a minha dimensão geográfica região. Dinamicamente ele faz isso com aquela medida que eu criei. Então o que eu vou fazer agora? Vou colocar aquela medida seleção dimensão nessa análise aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Seleção dimensão. Tá aqui, ó. Pronto. Agora os números vieram, tá vendo? Vou colocar aqui categoria. Então tá certinho. Vou classificar. Vai ficar igualzinho que tá aqui em cima, tá vendo? 765, 642, 466, ó. Então fez o relacionamento. Se eu mudar o período aqui, ó, vai bater direitinho, ó, 718 a 718, 691, 691, tá vendo? Então o TreeTS que permite fazer isso. Em nenhum momento eu fui no modelo, fiz um relacionamento de 1 para N para N, nada disso, ó. Fiz tudo utilizando o TreeTS, de uma forma dinâmica. Ele pega o que eu selecionei e faz o relacionamento.
Agora, ele está fazendo com a seleção dimensão, tá vendo? Se eu utilizar o valor vendas, que eu estou utilizando aqui em cima, ele não vai funcionar. Porque aqui é uma outra tabela, aqui é uma outra medida que está fazendo o relacionamento e tudo isso daqui. Então, bacana. Vou tirar esse valor vendas daqui e vou deixar a seleção dimensão. Agora, se eu quiser deixar exatamente como esta análise aqui, ó. Esta análise tem 1, 2, 3, 4, 5 medidas, ó. Tem 5 medidas aqui. Eu teria que criar uma seleção dessa, né? Uma seleção, dimensão, valor vendas. Uma seleção, dimensão, valor vendas meta. E fazer a mesma coisa. Eu teria que pegar aqui minha medida, replicar ela 5 vezes e mudar aqui o recheio do bolo, que eu chamo, né? Que aqui no caso eu estou analisando vendas, então eu coloquei calculate valor vendas. Eu teria que mudar para valor meta, para a diferença entre real versus meta, o percentual da meta, o percentual da margem. Eu teria que fazer uma medida alterando somente essa parte aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa para ficar mais flexível, tá? Eu utilizei o Calculation Groups. Calculation Groups, que é um recurso, uma ferramenta externa que chama-se Tabular Editor, que eu falo toda hora aqui, tá? Então, pessoal, fui lá no Tabular Editor, ó, ferramentas externas, Tabular Editor. Então, sem problema nenhum. Ó, venho aqui em tabela e criei aqui um Calculation Group, tá vendo? Se você não sabe o que é Calculation Group, Tabular Editor, vou deixar aqui um link com uma playlist com vários vídeos que dão exemplos de como utilizar o Tabular Editor, tá? É sensacional, recomendo que vocês utilizem o Tabular Editor. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu criei um Calculation Group, chamei de relacionamento virtual, tá aqui, ó, tá vendo? Real virtual. E aí eu peguei exatamente aquela medida que eu criei, e copy paste para cá, ó, não mudou nada. E a única coisa que eu mudou foi que eu substituí o valor vendas pelo Selected Measure. O Selected Measure é como se fosse um parâmetro. Então, à medida que você jogar lá e você utilizar esse Calculation Group, ele vai fazer esse cálculo. Ele vai fazer o relacionamento, no caso. Então, resumindo, sabe aquelas 5 medidas que eu teria que criar? Aqui eu não preciso criar nenhuma. Está tudo parametrizado. Tá? Por isso que eu criei o Calculation Group. Então, meu calculation chama CG, ó, de Calculation Group, CellDin, tá vendo? É esse cara aqui. O que eu vou fazer, então? Vou tirar essa seleção de dimensão. Ó. Não vou utilizar mais ela. Agora eu posso colocar diretamente os valores. Ó. Posso colocar o valor vendas. Vou colocar também o valor meta. Vou colocar também o percentual. Vou colocar também a diferença. E vou colocar também a minha margem. São os campos que eu utilizo lá em cima. Tá? Os mesmos campos. Tá tudo quebrado, né? Tá tudo sem relacionamento. Por isso tá tudo repetido aqui. Agora que eu vou fazer, sabe aquele Calculation Group que eu acabei de criar? Agora eu vou aplicar ele aqui. Ó que legal que eu vou fazer, ó. Vou pegar aquele CG, que tá aqui, ó, CGDIN, tá vendo? Ó? Vou pegar esse cara, vou arrastar aqui o CellDin, onde eu deixei aquele código parametrizado, e vou habilitar aqui nesta análise o relacionamento virtual. E automaticamente, o que ele vai fazer? Voilá! Olha lá. Fez todos os cálculos, tá vendo? Posso clicar aqui. Fez todos os cálculos bonitinho. E eu vou pegar este estilo que está pronto aqui e simplesmente copiar para cá. Legal? Tá tudo dinâmico agora. Região, cidade e categoria. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Gostou dessa dica no Calculation Group? Bacana esse Tabular Editor, né? Então, essa é uma solução com DAX e você olhando dá um pouquinho mais de trabalho, é técnica, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, na verdade. Você olha e fala, nossa, eu tenho que utilizar o row, tenho que fazer um cross-join, tenho que utilizar Tabular Editor, mas no fundo a solução é bastante simples. E eu vou ficar com um objeto só. Mas fica até o final porque tem solução melhor que essa. E mais fácil. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para receber nossos conteúdos semanais com várias dicas
de Business Intelligence utilizando Power BI. E vamos voltar para o vídeo. Olha lá, eu coloquei aqui os botõezinhos só, tá? Tudo bonitinho. E quais são os prós? Os prós que eu acho assim eu tenho um objeto só, tá, gente? Então aqui é um objeto só. Se eu for aqui em seleção, você vai ver uma única matriz, ó. Tá vendo? Só tem uma matriz. Esse é o primeiro ponto positivo, tá? Se tem poucos objetos, ele é super flexível. Vocês viram, né? Com o Calculation Group, aí eu não preciso ter muitas medidas, nada disso, tá? E eu não preciso de treinamento para o usuário final. Então eu venho aqui, ó, assim como a solução com os bookmarks, ó, eu preciso somente clicar aqui e ele vai mudar utilizando, neste caso, um único objeto, tá? Então são os prós, né? Eu gosto bastante dessa solução. Quais são os contras? Primeiro, você tem que ter um conhecimento um pouco mais elaborado, não super conhecimento, mas você viu que aqui eu falei aqui de conceitos para você criar tabelas, né? Estamos falando de criar colunas também. Então falei de Union, falei do Cross Join, falei também do Calculation Groups utilizando Tabular Editor, né? Do Selected Measure, que permite você parametrizar, né? Então qualquer medida que entrar lá vai fazer aquele cálculo. Então tem vários detalhes importantes. O TreeTS, que faz o relacionamento virtual. Então exige aqui um pouco mais de conhecimento, sim. A manutenção. Bem, a manutenção, apesar de ser mais simples, pensando na quantidade de objetos, nos controles, você precisa ter alguém que conheça de DAX. Não tem mágica. Se a implementação foi feita desse jeito, alguém que vai fazer manutenção tem que conhecer disso também. Performance. Eu acho essa solução mais performática que a anterior. Tá? Eu acho. Claro que depende da quantidade de objetos, do que você está apresentando, do tamanho da sua tabela, tem uma série de variáveis. Mas aqui as tabelas que você precisa criar, aquela tabela de 2 colunas, né? Que é o campo DIN e o conteúdo DIN, aquilo lá, o único cuidado que você tem que ter é que você não vai fazer isso em cima da sua tabela de fatos, né? Você não vai fazer isso em cima da sua nota fiscal. Você vai fazer isso em cima de um agrupamento. Você vai quero pegar a equipe, quero pegar uma região, quero pegar cidades. Aí tudo bem, né? Aí você vai colocar uma embaixo da outra. Vamos supor que você tenha 10 mil, 20 mil, 30 mil registros. Não tem problema. Agora eu vou para a terceira opção. Terceira solução. Que eu já te adianto. É a que eu mais gosto. A terceira é essa, tá? Isso aqui é a mesma análise que eu fiz no começo. A mesma, tá? Sem bookmark, sem nada. É o que eu já tinha aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vim aqui e tem uma opção aqui, ó. Que é a última opção do cabeçalho aqui, ó. Clica em cabeçalho e desce. Vai embora, porque tem opção aqui, hein? E aí tem uma opção que chama-se personalizar o visual, ó. Permitir que os leitores do relatório personalizem este visual de acordo com a necessidade deles. Que é isso que eu quero, certo? Eu quero que meu usuário, sem precisar editar, ele possa clicar e alterar lá o que ele quiser. Eu habilito isso. Quando eu habilito isso, automaticamente vai aparecer aqui este sinalzinho aqui, ó, tá vendo? Agora, tem um detalhe muito importante. Não esqueçam que eu quero mostrar para ele região, categoria e cidade, esses 3 campos. Então, como eu faço para limitar essas opções para ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o quê? Adivinha? Isso mesmo, Tabular Editor. Olha só, ele de novo lá. Então, eu vou lá em ferramentas externas, Tabular Editor. Ó. Então, no Tabular Editor, eu vou aqui em perspectivas, tá vendo? Ó? Perspectivas. Botão direito, nova perspectiva. Eu vou chamar essa perspectiva de visão usuário. Tá bom? Visão usuário. O que vai ter nessa visão usuário? Eu vou escolher, ó, vou nas minhas tabelas e eu vou falar o seguinte. Eu quero que no produto, quero que ele veja só a categoria do produto. Tá vendo? Botão direito, selecionei. Show in visão usuário. Tá?
que mais eu quero? Eu quero que a minha geográfica, eu quero pegar a região e a cidade. Botão direito, show in visão usuário. Pronto, pessoal. Vou salvar. É só isso que eu tenho que fazer? Não. Tem mais uma coisa que você tem que fazer. Mas é muito fácil. É muito fácil. Ó, você vem aqui, ó, na configuração da página, ou seja, não é nenhum objeto específico, né? Você seleciona fora, vem aqui, ó, e aí vai aparecer para você a personalização do visual, tá vendo? Você seleciona aqui e aqui vai aparecer aqui, ó, perspectiva do leitor. Vai ser os campos padrões? Não, você vai selecionar visão usuário, que é aquela perspectiva que eu acabei de criar no Tabular Editor. Só isso. Você tem a opção de aplicar em todas as páginas, aqui eu vou deixar somente nesta página, tá? Pessoal, pronto. Como que eu testo a personalização de visuais? Como que eu vejo se está funcionando ou não? Eu salvo e publico. Eu tenho que ver isso no Power BI Service. Tá vendo? E aí, ó, aquele botãozinho vai aparecer aqui, ó, personalizar este visual. Cliquei aqui. E eu quero mudar a categoria. Vamos ver o que vai acontecer se eu clicar aqui, ó. Eu posso remover o campo ou posso alterar ele. Olha só que interessante, pessoal, que apareceu aqui. Apareceu a categoria. E se eu clicar aqui no geográfico, somente a cidade e a região. E aqui eu posso mudar. Então, se eu estou vendo categoria, vamos supor que eu queira ver cidade. Pronto, já mudou para cidade. Tá vendo? Ó, se eu quiser mudar isso aqui para região, ó, só mudar aqui para região. Então, detalhe, o que eu precisei fazer? Simplesmente selecionar os campos que eu quero colocar numa determinada perspectiva. Só isso. Não precisei mexer uma linha de DAX, criar nenhuma medida, não precisei criar nenhum objeto, duplicar, controlar ele, não precisei fazer nada. É a mesma análise que já estava lá, a mesma. Só habilitei o personalizar views, né? Personalized views, e eu criei uma perspectiva no Tabular Editor com os campos que eu quero disponibilizar para o meu usuário navegar. E por que eu gosto tanto dessa opção? Tá? Eu gosto tanto porque, além de eu limitar o que ele pode ver, eu não tiro a flexibilidade. Então, aquela velha história, eu posso apagar os campos que eu quiser, eu vou apagar, quero remover este campo, quero remover este campo, quero fazer uma outra análise, tá? Quero analisar as vendas aqui, ó, da região sudeste. E eu quero ver, não quero ver uma matriz, quero ver um gráfico. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a diferença. Vamos analisar os prós e os contras. Como eu já falei, né? Os prós. A implementação é super rápida, não tem codificação. Nada de DAX, nada de tabelas, nada de relacionamento, nada de calculation groups, nada de tabular editor para utilizar esses calculation groups, tá? Outra coisa, performance. Não altera em nada a performance, ou seja, a melhor performance é essa daí. Porque você não vai duplicar a análise, você não vai criar tabelas para você agrupar, fazer union, né? Acrescentar um monte de tabelas para você criar a sua lógica, né? E é super flexível, é muito mais flexível do que simplesmente mudar de região para cidade ou de cidade para qualquer outra coisa, tá? Qual é o contra? Tem um contra sim, né? Se você entregar isso para o usuário, ele não vai ser intuitivo, ele não vai saber que tem um botão lá que faz isso. Quando ele clicar e abrir também, ele não vai saber que ele tem que clicar nos 3 pontinhos, ele pode remover, se ele clicar lá ele pode mudar. Ele não vai saber que existe isso. Então você vai ter que treinar. Mas é um treinamento básico.
básico, se você mostrar para ele a flexibilidade, ele vai adorar. Sabe por quê? Porque o usuário quer ter independência. Então, pessoal, 3 alternativas para vocês, né? Eu estou utilizando muito a última do Personalized View com perspectivas. Muito mesmo, tá? Sempre que eu apresento, a primeira impressão é assim, pô, mas o outro é mais fácil. Mas quando eu mostro que é a mesma interface, e de novo, quando você dá um treinamento, muda a história, tá? Muda a história. E se você tem muitos usuários, pense em vídeos. Isso pode funcionar, vídeos curtinhos, para você ensinar, né, um passo a passo, assim, coisa simples, tá? Pode ser uma alternativa. Caso contrário, você tem mais 2 alternativas, como apresentei aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando já nos 1000 inscritos. Então não esqueça de se inscrever no canal. Assista os vídeos que eu vou deixar aqui, ó, que fala sobre Tabular Editor também. E até a próxima.